Em pleno século XXI, o futebol feminino ainda luta contra o machismo e preconceito em diversos países do mundo. O que muita gente não sabe é que na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, o esporte praticado pelas mulheres era extremamente popular e tinha muito prestígio com vários torcedores de diversos times. Vamos conhecer um pouquinho mais da origem do futebol feminino no país que criou o futebol? Aqui, agora, no História Sport Bar. Salve, salve pessoal, eu sou Raul Melo, historiador apaixonado por esporte. Antes de tudo, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal e no final do vídeo, deixar o seu like. Vale ressaltar que esse episódio sobre futebol feminino foi escolhido em uma enquete com nossos seguidores. Como o tema é bastante amplo, nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar das origens do futebol feminino na Inglaterra e no próximo episódio, a chegada e o desenvolvimento do esporte no Brasil. Então, partiu Inglaterra! No fim do século XIX, diversos países conheceram o futebol através de marinheiros e estudantes ingleses, que levaram bolas, chuteiras e uniformes para os 4 cantos do mundo. Esse intercâmbio esportivo levou à criação de diversos clubes, especialmente na América do Sul, e o esporte passou a ser praticado pela elite de diversas cidades, como Rio, São Paulo e Buenos Aires. Na Inglaterra, o esporte era oficialmente estimulado pelo governo, para exaltar os valores da nobreza durante o reinado da Rainha Vitória, e também para evitar greve dos operários, já que eles sempre buscavam lutar por condições mais dignas de trabalho. Oficialmente, o futebol na Terra da Rainha começa a ser praticado em 1863, inicialmente apenas em colégios exclusivos para meninos, o que dificultava o acesso de mulheres ao esporte. Mesmo assim, não demora a acontecer o primeiro jogo feminino da história. Na cidade de Edimburgo, na Escócia, em 1881, ocorre o amistoso entre Inglaterra e Escócia. Dias depois estava marcado um segundo jogo na cidade de Glasgow, que não chega a acontecer, já que diversos homens invadem o campo, ameaçando e xingando as mulheres, que foram obrigadas a fugir. Em 1892 ocorre o primeiro jogo oficialmente organizado pela Federação Escocesa, mas claro também que rolou muito preconceito e machismo. O jornal Scottish Sport classificou o jogo como o mais degradante espetáculo assistido por torcedores de futebol. Mas as grandes pioneiras do futebol feminino começam a aparecer a partir de 1894. Era uma época de grandes mudanças na sociedade britânica. A abertura de universidades femininas a partir de 1870 estimulou ainda mais a luta pelos direitos das mulheres. E na última década do século XIX, o governo incentivava a prática esportiva. O interesse pela educação física aumentava de forma impressionante. Várias modalidades foram adaptadas para o sexo feminino, como o ciclismo, o tênis e o hóquei. Só que o futebol continuava proibido. Era considerado violento demais. Só que o futebol passou a ser bastante popular nas camadas menos abastadas, os operários. E essa popularidade era devido ao aumento da população urbana. As pessoas saíam das zonas rurais e iam morar nas grandes metrópoles. Com isso, as pessoas abandonaram seus passatempos rurais, como brigas de galo ou adestramento de cães, e passaram a ter no futebol um raro momento de lazer urbano. Com o profissionalismo, o esporte seguia restrito apenas aos homens. Só que em 1894, a luta pelos direitos iguais entre os sexos chegava ao seu ápice. E contra tudo e todos, foi criada a primeira equipe de futebol feminina de Londres, a British Ladies Football Club, liderada pela ativista Nettie Honeyball. Alguns dias depois da fundação, Nettie disse que teve a ideia de criar um time para mostrar ao mundo que as mulheres não eram criaturas ornamentais e inúteis. Alguns historiadores afirmam que Honeyball nunca existiu de verdade. Em tempos de poucos direitos para as mulheres, ela teria usado um nome fictício. O mais provável é que a pioneira do futebol tenha sido Mary Hudson, capitã do time. Ela era considerada uma jovem de personalidade bem forte, oriunda da classe média londrina. Ao seu lado, outra personagem fundamental era Lady Florence Dixie, uma aristocrata escocesa, que bancava as finanças do British Ladies e presidia o clube. A marquesa também era uma conhecida feminista, além de ser jornalista e escritora. Ou seja,
Ela era uma figura bastante conhecida da sociedade e era sempre mencionada na imprensa britânica. Depois que um anúncio do jornal Daily Graphic atraiu mais de 30 jogadoras, os treinos do British Ladies começaram ainda em 1894. Em março de 1895, ocorreu o primeiro jogo. Duas equipes, uma do norte e outra do sul de Londres, se enfrentaram diante de 10.000 espectadores. O público vaiou as atletas e muita gente foi embora antes do apito final. A imprensa também não foi nada amável com as jogadoras. O jornal The Sketch publicou: os primeiros minutos foram suficientes para mostrar que o futebol feminino está totalmente fora de questão. Apesar da rejeição, o British Ladies saiu em excursão por toda a Grã-Bretanha, realizando mais de 100 jogos amistosos. Só que a campanha contrária da imprensa foi muito maior, e o público diminuiu consideravelmente após o primeiro ano. Com toda essa rejeição, Nettie Honeyball abandona o time em 1895, bastante desiludida com os rumos da equipe, que só dava lucro para os promotores dos jogos. O restante da equipe continuou excursionando por todo o país, levantando a bandeira dos direitos iguais e enaltecendo o esporte feminino. A trajetória do British Ladies durou apenas 2 anos. As dificuldades, o preconceito e a falta de dinheiro determinaram o desaparecimento da equipe. Terminava assim a aventura da primeira equipe de futebol feminina da Inglaterra. Em 1902, a Federação Inglesa reforça a proibição de partidas amistosas de futebol feminino, que ficam proibidas até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando então os homens foram lutar no fronte. Com o início do conflito, as competições esportivas foram suspensas, e as mulheres puderam voltar a participar com mais intensidade dos esportes. Inclusive, a volta ao futebol foi facilitada, já que a grande maioria dos jogadores tinha sido convocada pelo Exército e pela Marinha. Os jogos entre as equipes femininas passaram a ocorrer nos principais estádios do país. Partidas contra soldados lesionados ou equipes fabris passaram a arrecadar fundos para a caridade. Com saudade do futebol, milhares de torcedores enchiam os estádios e acabavam vendo um jogo técnico e habilidoso. O futebol feminino evoluía de forma considerável na Grã-Bretanha. Em 1916, o recrutamento de mulheres para trabalhar em fábricas de munições atingiu seu auge. Elas trabalhavam em jornadas de 12 horas por dia, durante 6 dias na semana. E alguns postos de trabalho tinham acomodações temporárias para abrigar as trabalhadoras e seus filhos. Essas mulheres eram chamadas de munitionettes e passaram a jogar futebol na hora do descanso, chamando a atenção da população e irritando os gestores das fábricas. E por causa disso acontece o primeiro grande momento do futebol feminino no início do século XX, a Challenge Cup, disputada em 1917 e também conhecida como Munitionettes Cup, já que era disputada por jogadoras dessas fábricas de munições. Na decisão, 22.000 pessoas assistiram à vitória do Bluff Spartans contra o Teesside, por 5-0, em um jogo realizado no antigo estádio do Middlesbrough. Entre as estrelas do time estava Bella Ray, artilheira do campeonato com mais de 130 gols, e Jenny Morgan, que largou seu casamento e foi direto para o jogo e ainda fez 2 gols. Deixou o marido na igreja, mas fez a torcida feliz. Mas o maior time dos primeiros anos do futebol britânico surge em 1917, o Dick Care Ladies FC. Logo na sua primeira partida, o esquadrão arrastou 10.000 pessoas para o seu estádio. Mas o recorde de público aconteceu mesmo em 1920, quando 53.000 pessoas testemunharam a vitória sobre o St. Helens Ladies, e uma multidão ainda tentou invadir o estádio para assistir o jogo. O maior nome do time era a atacante Lily Parr. Ela fez mais de 1.000 gols em toda a sua carreira, muito antes de Pelé, e jogou dos 14 aos 45 anos. Além de ótima técnica, a atacante também chamava a atenção fisicamente. Tinha quase 1,90 m de altura e era tão forte que, segundo lendas da época, chegou a quebrar o braço de uma goleira que tentou defender seu chute. Só que ela também era invocada, tinha um gênio complicado e conseguiu a grande honra de ser a primeira mulher expulsa por brigar em campo. Por mais que o Dick Care Ladies fizesse sucesso na virada da década, o final da Primeira Guerra Mundial trouxe sérios problemas para o futebol feminino britânico. A partir de 1918,
as mulheres começaram a deixar as fábricas e voltar para casa e aos afazeres domésticos. Diversos médicos e especialistas da época divulgavam que o futebol não era a prática esportiva ideal para o físico das mulheres. O esporte passou a ser então amplamente condenado. Mas o auge do preconceito acontece em dezembro de 1921. Diante da concorrência do público pelo campeonato masculino, pelo campeonato inglês, a Federação Inglesa resolve então proibir definitivamente o campeonato feminino. A entidade pressionou que seus associados, os maiores clubes da Grã-Bretanha, recusassem a emprestar os seus estádios para as partidas entre mulheres. Também divulgaram uma nota dizendo que o jogo de futebol é totalmente inadequado para o sexo feminino e não deveria ser encorajado. O futebol feminino passa a ser praticado sem nenhum apoio e escondido do grande público, mas em nenhum momento desapareceu. Somente 5 décadas depois é que a Federação Inglesa revogou a proibição, talvez pressionada pelo primeiro campeonato mundial realizado de forma não oficial em 1970 na Itália. Em 71, tivemos outro mundial no México, com a final entre os donos da casa e a Dinamarca no Estádio Azteca com um público de 120 mil pessoas. A Dinamarca foi campeã. Foi um mundial considerado invisível, já que a grande mídia praticamente ignorou o evento. O Brasil foi convidado para as 2 edições, mas sua participação foi vetada pelo então Conselho Nacional de Desportos. E é justamente a história do futebol feminino no Brasil que nós vamos ver no próximo episódio. Sua origem, seus primeiros passos, as grandes dificuldades e as maiores jogadoras. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar um like e compartilhar com os amigos. Também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar viajando pela história do esporte. Abraço!